Bem, só para me apresentar, eu sou a Marisângela, eu acompanho vocês hoje aqui na sala, então se tiverem qualquer questão, dúvidas, sugestões, angústias, pode falar. Obrigado, Maurício. Eu estou super feliz aqui porque já saiu o resultado do Fast Track, né? Então a gente já vai apresentar o artigo já sabendo. Que joia! Parabéns! Isso é muito legal, né? É, é muito bom. Eu tava assistindo, eu assisti depois, não consegui ver na hora da premiação, mas eu dei uma olhada no vídeo depois no YouTube. O pessoal tava super empolgado, né, para anunciar os artigos. Eu achei que foi Uhum, muito legal. muito bom mesmo. Vocês participaram da cerimônia? Não, eu não pude participar, não. Eu vi o resultado agora, depois, né? Se ter ideia hoje, Que né? legal. Mas para mim a alegria foi a mesma. É. E a gente sabe, né, porque para produzir um artigo, todo o esforço que é feito, né, então é mais que merecido. A hora que você fala, nossa, ganhei um prêmio, tem que comemorar muito mesmo, né? É verdade. Acho que a professora está chegando. Bom dia, Péricles. Bom dia, Péricles. Ah, a professora chegou. Bom dia, professora. Bom dia, Marisângela, tudo bem? Tudo Bom bem dia, com você? Joyce, Rodrigo, Marcelo, tudo bem? E com Bom você, tudo dia. bem? Bom Tudo dia. ótimo. Marisângela, deixa eu aproveitar antes da gente começar e tirar uma dúvida contigo. Você me ouve bem? Sim, te ouço bem, Tá professora. bem. Eu vi que a gente tem opção ou de transmitir o vídeo ou o autor apresentar o trabalho, né? Perfeito. Aí eu vou consultar, então, quando todos chegarem, a gente consulta para ver como eles preferem, porque eu acho que daí é bom a gente fazer de uma forma padronizada, né? Ou só Sim. vídeo ou só apresentação. Perfeito, professora. Aí Aí a fica, gente é, consulta. fica a encargo, né, seu e dos participantes. Se quiser que mande o vídeo, a gente já coloca. Se eles quiserem apresentar na hora também, fica à vontade. Aí é só Pois é, a gente já. lembrando, que são 8 minutos, né, de apresentação e a gente tem um pequeno debate de mais 8 minutos após ou o vídeo ou a apresentação. E Ah, aí ótimo. segue, né? Eu acho que a gente já tá. A gente tem. A Joyce já está aqui. O Rodrigo, que vai apresentar também, né, Rodrigo? Já está aqui. Também. Tem mais alguém que vai apresentar, pessoal, aqui? Eu Acho vou que sim. apresentar. Quer dizer, Oi? O eu Luiz, estou previsto de apresentar. Ah, o Luiz. hum, E faltou do trabalho 3, acho que não chegou ainda. Quer dizer, na programação tá 2 e ali na lista tá 3. Pessoal, só para consultá-los antes da gente começar oficialmente, a gente tem a opção de reproduzir o vídeo que vocês enviaram, né? Ou dar o espaço de 8 minutos para vocês apresentarem. Eu acho mais interessante vocês apresentarem. Então, queria ver se vocês concordam. Pode ser? Porque o vídeo já tem disponível na página, né, Marisângela? Então, talvez a apresentação possa até trazer algum elemento a mais. Então, acho que fica mais interativo, né? é verdade. Então, todos concordam de apresentar? Pode ser. Só, Sim? só faltou o representante do trabalho de gestão da inovação na cooperativa de crédito. Ah, tá aí, Marcelo, desculpa. Tá, beleza, então, todos concordam? Então, a gente faz assim, Marisângela, né? A gente faz
a apresentação de 8 minutos. Aí quando começar a gente explica, né? E depois a gente faz uma discussão rápida e no final um debate geral, né? Isso. Aí eu geralmente, quando tá faltando 2 minutos para acabar o tempo, eu acabo interrompendo. Então, se todos também concordarem, aos 6 minutos eu aviso, porque às vezes a gente acaba passando um pouquinho, né? Então, se todos concordarem, aí aos 6 minutos eu aviso que vai faltar 2 minutos para finalizar. Tudo bem? Tudo bem. E aí você que controla o tempo, Marisângela? Isso, professora. Tá. Deixa que eu sou a controladora oficial do tempo. Você faz a parte delicada, né? Ai, que... É, é horrível, professora, porque às vezes a É. discussão tá tão boa e eu realmente vou ser a chata que vou cortar, tá, pessoal? Não, não por vontade, mas por ofício. Ai, mas é chato mesmo. Eu mesmo que falo muito não tenho legitimidade para cortar ninguém. Você cortar. Eu também não posso falar muito, porque eu adoro um bom papo. Então, aí É? imagina, né? Então, aí quando for para começar, aí, Elisângela, eu vou seguir a ordem que está lá na programação, tá? Tá, joia. Então, agora são 8h30, professora. Geralmente tem uns 4 minutinhos agora da introdução. Então, se você já quiser abrir, falar alguma coisa, a gente já passa já para as apresentações. Aí fica a Ah, seu... então eu vou começar. A gente está gravando, Marisângela? Já está gravando, professora. Tá. Todos os nossos bastidores foram gravados, mas depois vocês editam. Sim, mas fica tranquila. Nada foi falado de comprometedor no bastidor, então. Bom, show. Então, acho que a gente já estamos com todos os autores apresentadores aqui, né? Então, agora a gente começa oficialmente. Bom dia a todos e a todas, né? É uma satisfação estarmos juntos aqui em mais uma edição do SEMEAD. Eu sou a professora Cláudia Quiniz, sou professora da Universidade Federal de São Paulo, da Universidade do Sul de Santa Catarina e da Universidade de São Judas Tadeu, né? Hoje, junto com a Marisângela, né, a gente tem a missão aqui de coordenar essa sessão, né? Então, sejam todos bem-vindos, né? Parabéns pela aprovação dos trabalhos, né? É uma oportunidade bastante rica que a gente tem aqui de discussão, de interlocução, né? A gente avança cada vez mais aí nas pesquisas, né? No compartilhamento de conhecimentos, no networking. Então, eventos como o SEMEAD, né? São bastante importantes aí para a gente avançar na nossa área. E eu gostaria Opa, a Marisângela passou um recadinho aqui para a gente, né? Então, eu vou explicar para vocês um pouquinho, né, sobre a dinâmica dessa sessão, né? A gente tem 4 trabalhos para serem apresentados aqui na nossa sessão. A gente tem um tempo de 1h30, né? A gente precisa finalizar a nossa sessão até as 10 horas da manhã. Então, a gente, apesar da qualidade dos trabalhos, né, Marisângela, a gente queria ouvir vocês, assim, muito, mas a gente vai ter que fazer um controle bastante rigoroso do tempo, né? Então, nós definimos aqui nos bastidores, né, antes de começar oficialmente, que a gente vai optar pela apresentação, né, dos autores, ao vivo aqui na nossa sessão, né? Com um tempo de 8 minutos, né? Após essa apresentação, a gente vai fazer uma breve discussão também de 8 minutos, e no final a gente faz uma roda de debates para fazer o fechamento aqui do nosso fórum de discussão, né? Já temos aqui os autores que irão apresentar cada um dos trabalhos, né? Eu vou seguir a ordem que está na programação, né? Então, já agradeço, né, também a todos que estão aqui conosco, né, os autores dos trabalhos, né, e os colegas que estão aqui também assistindo a sessão, prestigiando esse momento, né. Agradeço também, em meu nome e das minhas instituições de vínculo, o convite, né,
da professora Isabel, em nome da professora Isabel, do SEMEAD, para coordenar essa sessão, e agradeço a Marisângela também pela nossa parceria aqui na sessão de hoje. Bom, pessoal, então a gente. Acho que tem mais algum recado, Marisângela? São esses. Acho que são esses, professora. Ótimo. E aí está habilitado para os autores compartilharem a apresentação aqui também, né? Sim. Ah, ótimo. Então vamos lá. Então nós vamos começar a nossa sessão de hoje com a apresentação do trabalho. Variáveis críticas para o desenvolvimento de aceleradoras sociais, estudo de caso utilizando modelos de simulação, né? É o Rodrigo Araújo Ferreira, da Fundação Instituto de Administração, AFIA, está aqui conosco. Rodrigo, você nos ouve? Bom dia, professora. Eu ouço sim, vocês me ouvem? Já ouvimos. Então, eu vou passar a palavra para você. Eu não vou apresentar os demais autores, porque acredito que você vai apresentar agora no início, né? Então, É, eu te passo a palavra. Se você quiser falar, compartilhar algum material, fica. A gente só não está te vendo, Rodrigo. então, eu inclusive estava mandando uma mensagem agora para tentar sair e entrar novamente. Eu estou com um problema com a câmera. Você Eu não sei se. você quer que eu pule e para o próximo trabalho enquanto você tenta? Não sei o que tu prefere, ou apresenta assim mesmo. O que que tu prefere fazer? Acho que é melhor eu somente, se não tiver problema para vocês, eu posso falar sem a câmera, eu acho para não atrapalhar a agenda, pode ser? Pode, por favor. Depois eu entro e aí. Depois eu saio e entro novamente e tento corrigir esse problema aqui. Ótimo. Fica à vontade, Rodrigo. Boa apresentação. Vocês veem minha apresentação? Sim. Uhum. Sim. Eu vou tentar me atentar ao tempo aqui. Deixa eu pegar aqui. Uhum. Eu te aviso quando tiver faltando 2 minutos para finalizar, Rodrigo. Certo, obrigado, professora. Imagina. Bem, pessoal, bom dia, né? Esse trabalho, ele foi parte do meu doutorado, eu concluí em 2023. Então, acho que é mais fácil eu contar um pouco a trajetória para chegar nessa pergunta de pesquisa e fica mais claro para todo mundo. Eu comecei a pesquisar o tema de negócios sociais. Negócios sociais, acho que muitos estão acostumados com o termo, mas são negócios que têm por objetivo gerar impacto social e também ambiental, ou ambiental, né? E ao mesmo tempo em que são negócios, então buscam receita, buscam lucro, buscam ser mecanismos via mercado. E aí tem uma discussão recente, mas até, digamos assim, densa sobre o tema de negócios sociais. E estudando negócios sociais, tentando entender como que eles se perpetuavam e como que eles mantêm, digamos assim, se tornam viáveis economicamente, eu entrei no tema de aceleradoras de negócios sociais. Aceleradoras são organizações, acho que todos conhecem, que têm por objetivo desenvolver negócios, né? Então, as aceleradoras de negócios sociais, elas são aceleradoras convencionais, só que têm por objetivo trabalhar com negócios sociais, né? Então, o objetivo da pesquisa era entender se essas aceleradoras de negócios sociais, se elas são viáveis financeiramente. E se elas são viáveis, quais são as variáveis críticas para que elas sejam viáveis, ou se elas não são viáveis, quais são os pontos, enfim, que a gente poderia explorar mais esse assunto de viabilidade desse tipo de organização, né? Bem, aí o que acontece? Tem vários autores que tratam o tema, então negócios sociais tem uma série de conceitos associados, negócios sociais, negócios inclusivos, negócios de impacto, negócios, né, que não quem está mais próximo da literatura está acostumado com diferentes temas sobre diferentes conceitos, né, sempre na mesma realidade ou realidades muito próximas. E aí eu queria entender, então, se as aceleradoras que promovem esses negócios, elas são viáveis. E para isso eu escolhi, deixa eu colocar aqui, uma aceleradora, né, europeia. E essa aceleradora, deixa eu ver se eu coloco aqui uma coisa mais pronta aqui. E essa aceleradora europeia, ela funcionava da seguinte maneira. Ela é uma organização que tem 3 unidades de negócio. Uma unidade de negócio dela, ela trabalha com um conceito novo, que é o de títulos sociais. Então, imagina o seguinte, a prefeitura da cidade vai lá, quer fazer um programa de geração de emprego, contrata um terceiro e diz, olha, eu te pago se você conseguir gerar, sei lá, 100 empregos novos na área de programação de dados, por exemplo. A aceleradora, essa organização, ela recebe, então, ela procura alguém para executar a atividade, ela busca alguém para financiar a atividade antes da receber da prefeitura,
E depois, quando ela recebe da prefeitura, ela paga, né, essa organização que financiou a atividade durante esse período. Então, essa atividade eu estou chamando de intermediadora. Então, ela trabalhava com títulos sociais, que foi o primeiro negócio dela, digamos assim. Depois, com a experiência que ela teve executando esse serviço para o setor público, ela criou uma aceleradora propriamente, né, desenvolvendo pequenos negócios, pequenos não, na verdade, negócios sociais que buscavam gerar impacto. E depois que ela tinha já a aceleradora rodando, ela criou um fundo de investimento para poder, ela tem um fundo de investimento associado para investir em novos negócios, além dos negócios que ela mesma acelera. Né? Então, essa é a organização, que é uma aceleradora de referência, que trabalha com fundos bem relevantes. Bem, aí vem a pergunta, né? Essa aceleradora ela tem esses 3 negócios diferentes. A primeira pergunta é: ela é viável financeiramente? Né? Esse modelo ele é sustentável? Ele ser sustentável ou não ser sustentável é extremamente importante do ponto de vista de política pública, né? E extremamente importante do ponto de vista de viabilidade dos próprios negócios sociais. Bem, e aí qual foi o método utilizado então para responder essa pergunta referente a essa organização? Eu utilizei um instrumental que é chamado dinâmica a gente chama de dinâmica de sistemas, né? Dinâmica de sistemas, basicamente é um conjunto de equações de integrais e diferenciais que descrevem os fluxos financeiros dentro da organização. E aí com esse conjunto de equações eu consigo então simular cenários diferentes, né, para explorar as variáveis que mais impactam e menos impactam a organização. Bem, para isso nós criamos modelos. Eu não vou gastar muito tempo nos modelos, porque senão a gente vai ficar só explicando as caixinhas aqui, acho que não é muito o objetivo. Né, mas isso aqui é um modelo, né, de dinâmica de sistemas usando um software chamado Vensim, que é o mais comum nessa abordagem. E aí dentro de cada caixinha dessas tem uma equação que representa essa variável. Né? Mas aí, então eu tenho modelos para cada uma das unidades de negócio dessa organização, né? E e outros submodelos representando os custos dessa organização. Bem, eu não vou aqui porque eu acho que aqui seria muito detalhe. A discussão mais interessante ela vem para cá, né? Bem, depois de rodar essas equações referente a essa organização, então lembrando, né, que ela tem 3 unidades de negócio, e eu testei para várias variáveis, né, dessas unidades de negócio. Aí eu posso proceder às simulações propriamente, né, utilizando a dinâmica de sistema. As simulações, o que eu fiz? Eu peguei essa linhazinha vermelha, é aquela que simula os dados reais, né? Ou seja, eu tenho os dados da organização, né? Eu utilizei como referência dados compartilhados por organização, então eu tenho que simular esses dados e mimetizar esses dados. E aí depois a linha verde e a linha azul são simulações considerando um ganho, pegando aquela variável e dizendo se ela for 50% a mais do que ela é, o que acontece, se ela for 50% a menos na linha azulzinha, a linha verde 50% a mais, a linha azul 50% a menos. E nós vemos o que Rodrigo, acontece. você Sim, tem 2 minutos para finalizar. perfeito. E aí Obrigada. nós observamos o seguinte, né, por exemplo, que se ainda que eu tivesse mais candidatas, né, por exemplo, aqui você está com os candidatas participando do processo de aceleração, ou ainda se eu tivesse, vou colocar só aqui, por exemplo, custos menores, né, ainda assim a aceleradora não seria viável, não sustentaria financeiramente sem que ela cobrisse os custos dela de outra maneira. Agora, quando eu olho, por exemplo, aqui esse quarto, aqui tem 4 quadradinhos, né, o fluxo de caixa acumulado do projeto, quando eu vejo, por exemplo, o resultado dela em relação ao serviço que ela presta para o poder público, nós observamos o seguinte, que se eu tivesse um delay menor da burocracia do poder público porque como é que funciona, né? Só relembrando, eu vou prestar um serviço para a prefeitura, então você vai gerar tantos empregos, depois que você gerar os empregos, você recebe o dinheiro. Bem, então a aceleradora vai lá, contrata uma ONG que executa o serviço de treinamento, por exemplo, de captação de novos empregos. Depois ela chega na prefeitura e diga, olha, eu gerei os empregos, agora eu preciso que você me pague, né, o valor que foi contratado. Bem, esse processo ele tem uma certa morosidade. Vai acabar acontecendo que ele tem uma certa morosidade, então a prefeitura atrasa esse pagamento. Né? Então, esse atraso, por exemplo, ele está aqui, ele é em torno de 6 dias depois de entregue. No caso, né, ele na verdade, em torno de 6 meses depois de entregue, né, os resultados.
Se esse atraso fosse não de 6, mas de 3 meses, né, então eu sairia da linha verde que está aqui. Deixa eu colocar aqui, cadê aqui uma caneta? Né? Então, eu sairia Oi, dessa linha verde que está Rodrigo. aqui, iria para essa linha azul, com resultado bem superior. Eu vou ter que te interromper porque o seu tempo, infelizmente, terminou. Ah, tá certo, eu agradeço, professor, obrigado. Mas a gente tem ainda mais 8 minutinhos agora pro debate, aí eu acho que você consegue aí ajudar a gente também na finalização, né? Bem, quer que eu conclua somente um minuto? Pode concluir. Eu Pode vou concluir. deixar, aí eu deixo aberto, porque aí já conta também dos 8 minutos do debate. Mas Ah, pode concluir. perfeito. Não, só concluindo então, o que o estudo identifica aqui? Bem, que um aumento do número de startups, né, uma redução de custos fixos, ainda ela poderia melhorar o funcionamento, né? Ela poderia gerar, a startup conseguiria trabalhar com, digamos assim, com mais startups e menos custos, né, tendo visto as simulações que foram feitas, mas isso ainda assim ela seria inviável financeiramente, né? E um delay, uma diminuição da burocracia do poder público para pagamento das aceleradoras teria um ganho enorme em termos de densidade de captação de recursos, ela precisaria de muito menos recursos para fazer o que ela faz, ou seja, reduziria os recursos em 11%, né? E que para que o fundo de investimento dela fosse viável, ela tem que praticar taxas acima das que são praticadas pelo mercado. Então, isso deve, digamos assim, coloca em questão a viabilidade dela. Bem, resumindo, né, dizendo que essas organizações são super interessantes, né, mas que que essas variáveis apontadas no caso aqui do resto do setor público, a taxa de acerto que ela tem que ter nas startups que ela capta, os custos delas são críticos, né, para os movimentos dessas organizações. Bem, e com isso eu concluo, professor. Obrigado. Muito obrigada, Rodrigo. Parabéns pela apresentação. Se você quiser compartilhar teu material para ficarmos juntos aqui na sala. Bom, Rodrigo, eu também quero dar espaço para os colegas, né, da sessão participarem, mas só fazendo um comentário geral do trabalho, né? Parabéns a você, a todos os autores. É um trabalho. Eu li todos os artigos da sessão, né? Tive a oportunidade de ler. Assim, o trabalho de vocês está muito bem completo, né? Em termos de, está muito completo, né? Muito bem completo, não? Ficou, está muito completo em termos assim de estrutura, de metodologia. Eu achei muito interessante a questão aí, bom, que você fala da sustentabilidade financeira, né? E eu achei muito interessante essa abordagem, né? Tanto da parte que você apresentou todo o fluxo operacional ali de trabalho, né, da aceleradora, e eu achei muito interessante a questão da simulação, né, porque daí você vai otimizando, vai testando as condições, né, e vai otimizando o processo e também tem condições para uma tomada de decisão mais assertiva, né? A pergunta que eu ia te fazer aqui, eu fiz algumas anotações, mas também não quero tomar muito tempo, é a questão do impacto, né? A gente sabe que tem uma diferença do impacto potencial e do impacto real, né? E aí eu queria saber um pouquinho de ti, de você, né? Que tipo de impacto você está falando? Entendo que é mais um impacto real aí já, né? Bem, na Digo? verdade, assim, a aceleradora ela tem por objetivo gerar impacto socioambiental, né? Como é que ela faz isso na prática? Todos os programas, todas as empresas aceleradas por ela, elas já têm um compromisso de atender uma das ODS, né? E isso é um processo extremamente rigoroso. Então, o produto final, digamos assim, ou seja, o serviço ou produto prestado pelas organizações que ela acelera, obrigatoriamente estão vinculados a alguma forma de impacto socioambiental, né? E o desafio é se o programa em si é viável, né? Se ele se autossustenta financeiramente, foi esse o problema que eu me coloquei. Agora, em termos de impacto socioambiental gerado, sim, eles são muito bem. Aqui não está aqui, não está no material que foi apresentado, né? Mas é extremamente bem documentado pela aceleradora. Ótimo, obrigada.
Deixa eu também abrir espaço para os colegas que estão na sala. É, vocês gostariam de fazer algum comentário, alguma pergunta para o Rodrigo sobre o trabalho? Controla o meu tempo aí também, tá, Marisângela? Falta 3 minutinhos. Eu queria fazer uma pergunta para Ah, você. por favor. Apesar de faltar 3 minutinhos, vou também tentar ser um pouquinho rápida. Eu achei super interessante. Parabéns, Rodrigo. Muito legal o seu artigo. E aí, uma coisa que me chama a atenção, tem uma amiga que trabalha com essa parte de aceleradora também de impacto social, né? E o quão é difícil, né, quando a gente fala financeiramente, né, de retorno financeiro, né, dessas entidades. O que me chama a atenção é que você colocou que se reduzisse, né, de 6 meses para 3 meses, já daria, vamos dizer, um fôlego, né, um fluxo de caixa um pouquinho melhor para esses negócios, né? É, vocês focaram só em governo ou elas poderiam, por exemplo, pegar entidades, outro tipo de entidade para tentar reduzir esse fluxo de caixa? Foi feita essa análise, Rodrigo? Sim, essa aceleradora em particular, ela trabalha com recursos públicos, né, com recursos de fundações privadas. O que acaba acontecendo é que para a gestão de recursos públicos ela é bastante eficiente, né? Ela consegue gerir os recursos, pagar o financiador, né, no modelo que agora, que no Brasil inclusive está para ser aprovado, que é o de título social, né? Então o governo me paga e eu opero com o dinheiro de uma fundação privada, depois eu pago a fundação privada. Nesse caso, eles trabalharam assim. Outras aceleradoras brasileiras, no caso essa não é brasileira, mas pelas brasileiras que a gente acabou vendo no estudo, né, como um todo, né, o que elas fazem muitas vezes é trabalhar com programas de aceleração corporativa. Então, elas fazem coisas semelhantes para empresas. E assim, parece que é justamente essa a tendência, né? Que uma vez que é muito difícil o modelo inicial das aceleradoras eu recebo um negócio social, eu tomo uma parte em ações, quando esse negócio for lucrativo, tiver o exit, né, ele for bem vendido, eu tenho um retorno nessa operação. Esse processo, mesmo para aceleradoras convencionais, que não são de impacto, é bastante complicado. Ninguém consegue, 2 ou 3 no mundo conseguem fazer isso, bem feito. Então, o que acaba acontecendo é que elas mudaram o modelo para prestar serviços ou para governo ou serviços corporativos, né? Então, elas acabam sendo muito, assim, agora é uma opinião, né? Para mim, elas acabam sendo muito interessantes para executar ações do poder público, né, de forma mais eficiente, e também para programas de inovação aberta dentro de corporações, onde elas acabam sendo, e também acabam, de forma, se financiando, né? Sim, então, até porque a corporação tem mais interesse. Eu não sei se ela vai ser melhor pagadora, né? Porque acabei estudando um pouco também com as startups, e essa questão de você fazer esse delay de pagamentos, ele é recorrente. Às vezes a própria corporação não quer fazer uma POC gratuita, eles querem fazer uma POC gratuita, ou eles querem realmente postergar ao máximo, né? Mas enfim. Tá de parabéns, viu, Rodrigo? Muito legal, muito interessante. E aí tenho que lembrar que terminou os 16 minutos, professor, aí nós temos que passar agora para o próximo artigo. Obrigada, muito obrigada, Rodrigo. Parabéns novamente, né, a você e a todos os autores pelo trabalho. Obrigada, Marisângela, pela interlocução. E no final a gente tem mais uns minutinhos, né, para a gente continuar as discussões. Então, já aproveito, né, e convido, né, os autores do trabalho Gestão da Inovação e uma cooperativa de creche de Nova Serrana, Minas Gerais, análise a partir do octógono da inovação. Eu gostaria de chamar o Marcelo, né? Marcelo Agenor Espíndola, do Senac Minas, Unidade de Divinópolis, para iniciar a apresentação. Seja bem-vindo, Marcelo. Boa apresentação. Obrigado, bom dia a todos. Vocês conseguem me ouvir? Sim, Vou compartilhar aqui com vocês, só um momento. Está compartilhando, pessoal? Sim, tá sim. aqui, Marcelo. Obrigado.
Pessoal, então vamos lá, né? Vou apresentar para vocês, né, o nosso artigo, que é Gestão da Inovação em uma Cooperativa de Crédito em Nova Serrana. É uma análise a partir do octógono da inovação, né, que foi a ferramenta que nós adotamos aqui para mensurar, né, todo esse sistema aí de inovação da respectiva cooperativa. Os autores são a Isabela, a Maria Paula, eu, Marcelo Agenor Espíndola, e o professor Frederico César Mafra Pereira, que hoje não pôde estar conosco aqui, que ele está no Enancib, né, num outro evento aí. Bom, pessoal, seguinte, dentro da nossa proposta da introdução, a gente identifica, né, que a exigência aí por bens e serviços de qualidade superior, em consonância com a intensa competitividade do mercado, conduziu aí a inovação, né, uma posição primordial no sentido de criar valor para as organizações, né? Então, traz aí que essa competitividade, de certa forma, ela impulsiona, né, a inovação dentro das empresas. Falamos também aí que as mudanças, né, e as adaptações não apenas têm o potencial de garantir a sobrevivência e estabilidade do mercado, né, da organização no mercado de atuação, mas também, né, no sentido de impulsionar aí toda essa proposta competitiva, né? Então, ali na introdução, a gente trouxe um pouco deste aspecto de inovação, de competitividade. E aí, né, o objetivo geral deste nosso estudo, ele consiste em analisar a gestão da inovação, né, em uma cooperativa de crédito de Nova Serrana, em Minas, a partir do octógono da inovação, né, proposto aí por Scherer e Carlomagno, né, que foi um instrumento que nós adotamos aí para mensurar. No referencial teórico, a gente trouxe um pouco aí né, da inovação, dos conceitos, tipologias, né, sustentado aí por alguns autores, Drucker, Carvalho, Vilela. Dentro dos modelos de gestão da inovação, a gente trouxe aí, né, o modelo, né, do sistema aí avançado e de alto desempenho, né, que sustenta muito aí a questão da estratégia da inovação em 4 etapas: a busca, a seleção, a implementação e a captura de valor. E trabalhamos aí também, apresentamos aí também, né, a proposta aí do funil, que ela está mais com uma questão da inovação aberta. Logo a seguir, né, nós falamos um pouco sobre os indicadores de mensuração de inovação, né? Nós temos aí o radar da inovação, que foi apresentado lá no nosso referencial, depois a auditoria, né, que é sustentada aí pelo TID-BESAM, né, que praticamente aí a gente avalia a inovação em cima de 5 construtos. E nós temos aí o octógono, que foi um instrumento que nós adotamos, né, onde a gente avalia aí a inovação dentro da cooperativa em 8 construtos. Dentro da inovação em cooperativas de crédito, a gente trouxe também, né, com constante crescimento aí nos últimos anos, né, as cooperativas têm investido aí de forma significativa em inovação tecnológica, né, sem contudo perder de vista aí o seu associado e o modelo cooperativista, né, conforme sustentado aí Casagrande, né, Confebras, também traz um pouco dessa proposta aí, certo? Peço desculpas que o cachorro tá latindo aqui, mas online, ao vivo é isso, né, gente? A nossa metodologia, a gente trouxe aí um estudo de natureza descritiva, trouxemos aí um caráter mais quantitativo e qualitativo, né? Embora a nossa abordagem quanti, ela foi mais no sentido de levantar ali as pontuações, né? A gente não fez ali nenhuma análise um pouco mais completa no viés quantitativo, tá certo? A nossa unidade de análise aí, nós pegamos uma cooperativa de crédito, né? A nossa unidade de observação, nós envolvemos aí os colaboradores e os responsáveis
pela Comissão de Inovação, né? Lembrando que essa cooperativa aí, ela implantou aí, né? Está trabalhando aí a questão da Comissão de Inovação. Nosso instrumento de coleta de dados, nós usamos um questionário, né? E um roteiro para coletar esses dados. E a nossa técnica aí, a gente pegou, né, a estatística no sentido mais descritiva, somente no levantamento ali dos dados, e a técnica de análise aí, a gente pegou aí a análise de conteúdo, né, nesses dados mais qualitativos. Como eu disse para vocês, né, na análise quantitativa, a gente fez um levantamento aqui somente da média das dimensões da cooperativa de crédito, a partir do instrumento que nós aplicamos, né, junto aos envolvidos da comissão de inovação, tá certo? Então, não foi uma análise mais profunda no viés quantitativo, tá? E aí a gente vai aí para a nossa análise qualitativa dos dados, né? Então, dentro da nossa estratégia, identificou-se iniciativas aí da direção, né, no sentido de inovação e transformação digital, embora carece um pouco aí de maior estruturação, né? Lembrando aí que essa comissão de inovação, ela tem pouco tempo, né? Então, as primeiras ações aí começou praticamente há um ano, né? Marcelo, 2 minutos para finalizar. Tá ok. Obrigada. Tá bom. A questão dos processos, né? A gente percebe que a cooperativa ela está avançando aí com novos projetos, né? Visando aí até mesmo romper paradigmas, voltada aí para a dimensão de pessoas. Destacou a implementação de novas práticas e ideias, né? Sobretudo aí na conscientização dos colaboradores no sentido e na aceitação do novo. Na proposta da liderança, identificou-se desafios enfrentados pela cooperativa, né, no sentido de implantação e desenvolvimento de algo inovador, sobretudo no aspecto mensurável. Na questão da cultura, torna-se evidente que na cooperativa que há uma interligação entre as dimensões de cultura, né? No entanto, existe uma certa intolerância ao erro. Na questão do relacionamento, identificou-se aprimorar a comunicação com os cooperados, que é um ponto que nós identificamos, que eles falaram que como cresceu muito a cooperativa, então isso perdeu um pouco essa questão da comunicação. A proposta da estrutura, né, no sentido de os processos aí são tratados com cautela, no sentido de trabalhar, né, manter um controle aí sobre os riscos, e na proposta aí do funding foi evidenciado aí a elaboração de orçamentos específicos para cada projeto, né, de acordo com a necessidade de cada um, né, de maneira estratégica. Partindo aí para o nosso finalzinho, né, a pesquisa ratifica a importância da avaliação da inovação na cooperativa de crédito, né, trazendo aí um diagnóstico mais preciso. A contribuição teórica, né, estimula aí a ampliação dos estudos, a ampliação, né, a contribuição prática consolida a aplicação do modelo, e para futuras pesquisas sugere-se aí que o modelo seja aplicado, também passe por outras validações, né? Então espera aí que por fim a temática seja impulsionada aí por novas investigações, tá ok? E aí as nossas referências, e agradecemos a todos aí pela atenção. Ó, em Deu tempo. cima o tempo, hein? Em cima, parabéns, Marcelo. Obrigado. Já ia te cortar já. Parabéns, Marcelo, pela apresentação, a você e todos os autores pelo trabalho, né? Eu vou fazer só um comentário geral, né? Um trabalho muito bem estruturado. Gostei muito da tua revisão teórica ali sobre inovação, ficou muito boa, né? Você trouxe aí os principais aspectos que fundamentaram, né, todo o conceito aí e objetivo do trabalho de vocês, né? E, e essa é uma pergunta, né, até para deixar espaço para os colegas também, sobre a tua. Eu achei interessante essa comissão de inovação, né, que a cooperativa tem, né? E essa comissão de inovação, você falou que é composta por 32 colaboradores, né? É isso? Isso. Aí eu queria até entender um pouquinho, né, o papel dessa comissão de inovação, né, para a cooperativa de crédito e te perguntar se vocês pensaram em associar esses resultados que vocês tiveram com iniciativas de inovação da cooperativa, né? Que acaba que muito desses resultados são pautados em algumas iniciativas de inovação que a
cooperativa tem, né? Então, eu Uhum. queria te perguntar um pouquinho sobre isso. Sim. Bom, primeiro, deixa eu esclarecer uma questão, que esse artigo ele é fruto de um TCC, né? É um trabalho praticamente de graduação. Avançou bem, hein? Avançou bem. Muito E bom. acabou que as meninas estavam apresentando, né, que são as outras duas autoras que estão comigo, a Isabela e a Maria Paula. Hoje, infelizmente, elas não puderam estar conosco, mas elas vão apresentar esse trabalho aí no TCC agora, né, no terceiro final de semana de novembro. Então, Parabéns. obrigado. A nossa proposta, né, foi trabalhar essa questão do octógono e aí pegar por base aí essa comissão de inovação. O que eu percebi, tá, Cláudia? Inclusive foi até as meninas, né? Se elas pudessem estar aqui, seria até interessante elas pontuarem isso, porque elas ficaram responsáveis pela coleta de dados. O que a gente percebeu? A comissão, eles estão começando com algumas ações, mas ainda não. O que eu percebi? Ainda não está uma coisa muito estruturada, sabe? Parece que como diz assim, levando para uma linguagem mais popular, eu vejo que eles ainda estão meio que patinando ali, tentando muito Uhum. naquele método de tentativa, acerto, erro, vamos tentar, vamos ver se vai dar certo, sabe? E para o ano que vem, que eles estão pensando em estruturar melhor, né? Eu até pensei assim, talvez o ano que vem seria bom voltar e ver quais foram esses avanços. A gente pegou Com certeza. essa comissão de inovação, a gente achou interessante, poxa, vamos fazer, né, essa coleta de dados. Mas como eles têm ainda somente um ano de atuação, muitas ações ainda estão muito naquele estágio embrionário, sabe? Então, assim, para o ano que vem, a diretoria vai colocar um orçamento destinado para isso, porque olha que interessante, né? É, a cooperativa, isso a gente identificou muito ali. A cooperativa, existe a comissão, mas a cooperativa ainda não colocou um orçamento robusto para a inovação. É interessante, né? Porque a gente levanta a bandeira da inovação, mas quando a gente vai avaliar a inovação no campo estratégico, no campo orçamentário, a gente sente um pouco dessa falta, porque a inovação não é só tecnologia, não é só melhorar ali aplicativo para os cooperados, nada disso, mas eu percebi isso, sabe, que eles estão num caminho aberto, bacana, mas ainda falta uma estrutura, assim, um pouco mais ampla no sentido mais estratégico. É, porque eu acho que, como continuidade dessas ações, né, foi feito esse diagnóstico, né, de uma forma mais macro, né, e agora eu acho que seria interessante fazer um diagnóstico que se associasse com as iniciativas de inovação que a cooperativa já tem, né, e Sim, aí identificar até os gaps que vão ter nesse diagnóstico, né, que poderia ser esses gaps palco da atuação mais forte da comissão, né? Então, acho que é um trabalho bem legal. exatamente. Tem uns minutinhos, Marisângela, só para eu abrir. 3 minutinhos, professora. Então, pessoal, temos espaço para mais um comentário, uma pergunta. Posso, professora? Pode, com certeza, Marisângela. Eu também não vou me estender, porque senão a gente estoura o tempo. Acho que pegando essa última fala que você fez, Marcelo, então eu estava olhando as dimensões e realmente essa parte do funding, né? O que me chamou a atenção é essa questão do orçamento, o quanto as empresas querem inovar, mas aí, assim, na hora do fato, então vamos inovar, assim, vamos colocar dinheiro, né, nessa questão, parece que falta recurso, né? Sempre uma. Aí não sei se você queria falar um pouquinho mais, porque eu acho que foi a nota mais baixa foi de funding, né? E do octógono. Se você puder Isso. comentar um pouquinho. Sim, Marisângela, a gente viu muito isso, porque existe todo um cuidado, porque vocês já perceberam em uma das ações aí que um dos construtos que a gente avaliou, eles relataram muito a questão da intolerância ao erro. Ou seja, a gente busca inovação, mas ó,
Não vamos errar porque nós estamos lidando com risco. Então, sabe o que que eu percebi também, Marisângela? Assim, que os meninos falaram, relataram que é o seguinte: eles querem ali colocar algum orçamento, mas eles ficam até mesmo assim com um certo receio. Vamos colocar um orçamento para o ano que vem, mas a gente coloca pouco e vamos ver se isso, né, vai trazer os resultados que a gente deseja. É igual eu comentei aqui, a comissão de inovação da cooperativa, ela ainda está num estágio muito embrionário. A gente avançou nesse processo, a gente achou interessante, nossa, então vamos fazer um trabalho de inovação, vamos ver o que essa comissão já está desenvolvendo, mas quando a gente foi na prática, a gente viu que algumas coisas ainda precisa de ter um pouco mais de robustez, de sustentabilidade. Que, né, assim, para resumir, eles querem colocar, né, um orçamento, mas eu vejo, de certa forma, assim, uma certa cautela. Vamos colocar, mas vamos ter um pouquinho, porque é cooperativa, a gente não pode avançar demais, sabe? Então, eu pude perceber isso ali, que tem um discurso maravilhoso, mas algumas coisas ainda meio que puxa, sabe? Na hora E da assim, prática mesmo para exa- opa, peraí, né? exatamente. Inclusive, assim, Uhum. é uma cooperativa, é a maior ali do município, e alguns diretores, alguns coordenadores ali, eles vão mais naquela proposta assim, pés no chão. Ok, Sim. a gente tem a comissão de inovação, é um pessoal que vai colocar propostas para a gente, mas, como diz, vamos devagar. Vamos devagar. Isso, Parabéns, viu, Marcelo? O tema é obrigado. super interessante, o artigo, mas eu tenho que lembrar que o tempo se encerrou, aí a gente explora um pouquinho mais no final, né, professora? Obrigada, viu? Ótimo, Agradeço. Elisângela. Parabéns, Marcelo, todos os autores do artigo, né? Avançou muito, né, Marcelo, por um trabalho de conclusão de TCC, curso, tem perspectivas aí de uma continuidade boa, um sim. trabalho bastante aplicado, né? Como todos os trabalhos aqui da nossa sessão. Muito bom. Valeu, Então, a obrigado. gente vai dar sequência, né, às nossas apresentações e discussões. Eu gostaria de convidar a Joyce Dávila Medeiros da Fonseca, da Universidade do Sul de Santa Catarina, uma parceira em pesquisa, né, Joyce? Seja bem-vinda. A Joyce vai apresentar o trabalho A Influência da Inovação na Cultura Organizacional de Instituições de Ensino Superior, um estudo bibliométrico da literatura internacional. Sou coautora desse trabalho junto com a Joyce, né, e o professor Ademar. Joyce, te passo a palavra. Boa apresentação. Obrigada. Acredito que todos já estejam vendo aí minha tela, né? Sim. Então, bom dia a todos os Sim. colegas. Yeah. Vou correr aqui porque foi um desafio gravar o vídeo em 8 minutos, então a apresentação acaba delongando mais, né? Mas como a professora Cláudia falou, né, junto com ela e o professor Ademar, a gente fez a construção aqui desse estudo, que tem como tema a influência da inovação na cultura organizacional de instituições de ensino superior, o estudo bibliométrico da literatura internacional. Bom, no nosso estudo, nós identificamos as principais produções científicas internacionais a partir da análise sistemática da literatura, analisando as proposições e características que relacionam o tema de inovação e cultura organizacional em instituições de ensino superior. Né? Então, o nosso objetivo principal foi conseguir um arcabouço, né, de artigos aí da literatura internacional que pudessem nos ajudar na construção, né, no meu caso, inicialmente, do meu projeto de dissertação do mestrado, por meio do estudo da literatura internacional. Para isso, a gente utilizou uma metodologia, que é o PRONUNCI, que é uma metodologia construtivista, e conseguimos aí alguns resultados bem interessantes por meio do estudo da literatura internacional, que eu vou compartilhar com os colegas mais à frente. O nosso problema de pesquisa foi como se caracterizam as publicações científicas internacionais sobre a influência da inovação e cultura organizacional de universidades, e teve como objetivo geral identificar as principais características dessas publicações científicas internacionais na ótica da inovação e cultura organizacional de universidades por meio
da análise bibliométrica da literatura. Referente à metodologia da pesquisa, nós usamos, né, o instrumento Pronosci, né, e por meio dele a gente fez a construção de um portfólio bibliográfico e realizamos aí, então, né, a pesquisa bibliométrica. E com ela a gente fez todo o procedimento, desde delimitação metodológica, entendemos e explicamos o instrumento de intervenção, selecionamos por meio de alguns filtros, né, o nosso portfólio bibliométrico. Ao final, nós tivemos 27 artigos ao total que foram selecionados por meio dessa metodologia, que foi aí o Pronosci. Queria ter mais tempo para explicar um pouquinho, porque uma metodologia bem extensa, né, que a gente faz para chegar a esse portfólio final. Referente aos principais resultados aí do nosso estudo, o primeiro que a gente traz para vocês é referente aos artigos mais relevantes com base nos números de citações. Então, a gente trouxe, né, aqui os 10 artigos que foram mais citados dentro do nosso portfólio bibliográfico, e é importante ressaltar aqui que os 3 primeiros aqui, eu estou tentando achar a canetinha, aqui, computador do Leis. Esses 3 primeiros artigos, eles juntos já representaram 38% do total das citações dos artigos que foram selecionados no nosso portfólio bibliográfico. Então, esse foi o primeiro resultado que a gente alcançou para entender quais foram aí, né, os artigos que tiveram, né, o maior número de relevância referente às citações. Seguindo aqui, a gente trouxe também os autores mais representativos do nosso portfólio bibliográfico, e ao todo foram considerados os 65 autores do nosso portfólio bibliográfico, e esses divididos aqui em 27 clusters, conforme tem a ilustração aqui na apresentação. É importante informar que o tamanho do círculo, ele demonstra a força da ligação entre esses autores. E no nosso estudo, a gente observou que esses autores eles não possuem uma rede de ligação entre as publicações. Então, o que isso implica dizer? Que os autores eles não realizaram pesquisas com outros autores, né? Eles não fizeram pesquisas aí de formas relacionadas. Então, não gerou para a gente, dentro desse resultado, uma proximidade metodológica, né? Ou utilização de pesquisas do mesmo referencial nessa temática. Seguindo aqui, o outro resultado que a gente trouxe no nosso estudo é referente à rede de parceria entre países, né, dos artigos do portfólio bibliográfico, e no total a gente destacou 6 países. Então, Estados Unidos, China e Indonésia, eles tiveram uma ocorrência de parceria com 3 países. E tivemos também um segundo resultado que foi Espanha, Irã e Malásia também fizeram parcerias de estudo com 2 países cada. Então, o que a gente quer dizer com isso, né? Que os autores desses países que foram destacados, eles estão diretamente envolvidos em outras pesquisas sobre a nossa temática, né? Que é inovação e cultura organizacional, e fazendo estudos aí em colaboração com outros autores de outros países, permitindo, assim, uma possibilidade de troca, experiências para desenvolver aí, né, novos estudos. Um outro resultado que a gente traz é referente à relevância dos periódicos, e nesse resultado aqui, a gente destaca, né, que a nossa análise bibliométrica ela buscou identificar os periódicos que mais tiveram publicações de artigos na área abrangente da pesquisa. E com isso, o que nós conseguimos concluir é que dentro desse resultado, 25 periódicos distintos, né, não tiveram aí um grande número de destaque referente a publicações, e a gente destaca apenas esses 2 artigos aqui, né, que representam, dentro do nosso estudo, 7% de todos os artigos publicados. Então, os demais 23 periódicos, eles tiveram a frequência de apenas uma publicação, né? Então, de fato, dentro desse resultado, a gente destacou esses 2 estudos aqui que estão destacados. Joyce, você tem 2 minutos para finalizar. Obrigada. Obrigada. Referente aqui à questão das palavras-chave, né? A gente identificou no total 186 palavras-chave distintas no nosso portfólio dos artigos que foram avaliados, e, entretanto, né, a gente selecionou para a apresentação dos resultados dessa variável as palavras-chave que se repetiram 2 vezes ou mais no grupo, que representou no total 21 palavras-chave mais utilizadas, né? E foram agrupadas aqui
em 4 clusters que estão destacados pelas cores, né? Aqui o amarelinho, o vermelho e o azul, e o verde também, né? Que está ilustrado aqui nessa pesquisa. Vou correr um pouquinho, né? Porque a gente tem menos de 2 minutos agora, referente à contribuição, então, da pesquisa, né, frente aos achados desse fragmento da literatura internacional, a gente entendeu, né, que esse estudo ele gerou novos conhecimentos. E a nossa pesquisa, ela tinha como objetivo trazer essa representação do fragmento da literatura internacional sobre o nosso tema de pesquisa, né, que é a influência da inovação na cultura organizacional de universidades. Então, a ideia era selecionar um portfólio robusto para que a gente conseguisse estudar, se aprofundar nele, para fazer a construção da nossa pesquisa. E como contribuição do estudo de forma geral, a gente entendeu que o nosso PB, né, que gerou aí esse portfólio final, ele vai servir como uma fonte de pesquisa para pesquisadores futuros, para líderes e colaboradores de educação, quanto ao assunto de influência de inovação no processo de cultura em universidades privadas, de forma que apresentam aí, né, um arcabouço teórico internacional robusto, mediante as análises e os resultados que a gente trouxe aqui para vocês. E como conclusão, vamos então as principais características das publicações internacionais sobre a influência da inovação no processo de cultura organizacional de instituições de ensino por meio da aplicação do PRONOCI. E aí nós percebemos como características desses artigos que o processo de inovação em universidades ele vem acompanhando os crescentes desafios no ambiente de educação, e as universidades eles estão buscando trabalhar com metodologias de desempenho voltado para a qualidade do conhecimento e disseminando cada vez mais aí esse tema de inovação para trazer mais velocidade, né, e atualização dentro das instituições de ensino superior. Obrigada. Aqui são as principais referências que a gente trouxe aqui na apresentação. Vou derrubar aqui minha projeção. Parabéns, Joyce, pelo trabalho, pela apresentação, né? A gente destaca a importância, né, do estudo bibliométrico bem feito, como que você apresentou aqui, né, para o mapeamento de um campo de estudos, né? A Joyce é mestranda do PPGA, né? Tenho aí o privilégio de orientá-la nessa trajetória, né, Joyce? E esse trabalho, ele abriu caminhos importantes para o direcionamento da tua dissertação, né? E assim, são metodologias assim que podem ser também depois replicadas para outros temas, né? E aí eu fui uma incentivadora aí que a Joyce compartilhasse o trabalho dela, né, com a comunidade acadêmica aqui no evento, para que a gente também pudesse fazer uma discussão. Eu, como coautora do trabalho, me sinto um pouco impedida aí de fazer perguntas e questionamentos para a Joyce, né? Mas eu gostaria então de deixar a palavra, Joyce, num primeiro momento para os colegas aqui e já te parabenizar, né, pelo trabalho, né, e pela apresentação que você fez, que ficou muito clara aí dos principais elementos aí que compuseram esse artigo. Aí eu passo a palavra para os colegas, né? Marisângela, tem que ver uma pergunta tua também, hein? Eu já estou com a pergunta pronta aqui, professora. Por favor. Eu quero primeiro parabenizar a Joyce. Joyce, muito bacana mesmo o seu artigo. Eu acho que acho que como a professora falou, está super bem estruturado, né? Então, parabéns. E na sua fala, você disse que queria explicar um pouquinho sobre o pronal C. E eu fiquei Sim, realmente com essa curiosidade, porque no paper, eu sei que é um paper que tem que ser resumido, né, para o Congresso, sim, sim. então você realmente não pôde explicar, então eu queria ouvi-la e entender um pouquinho mais dessa metodologia que você utilizou. Claro. Se vocês me permitem, como a gente tem aí um tempinho para discussão, né? Eu vou fazer só uma projeção que eu tive que acabar ocultando esse slide da apresentação, porque quando eu fui fazendo os ensaios, né, para compartilhar o vídeo, só ele me levou quase a né? Então, eu não tive a oportunidade, vou projetar aqui rapidinho, só para vocês entenderem Sim, como é a claro. metodologia. Vocês já estão vendo aqui a tela, né? Eu tive que ocultar da apresentação porque realmente não deu tempo, né? Então, a Uhum. metodologia aí do Pronoci, ele tem como objetivo principal, né, chegar de fato ao que seria um grupo
artigos que têm mais afinidade com a temática que eu estou estudando, né? Então, inicialmente, só para vocês terem noção, né, quando a gente foi fazer a aplicação da metodologia, eu usei duas bases de pesquisa, né, que foi a Web of Science e a Scopus, e dentro dessas duas bases, inicialmente, eu comecei com a base de 642 artigos brutos, né? E aí, depois disso, a gente foi fazendo alguns filtros. Então, a gente lia o título, via se estava alinhado ou não a metodologia da pesquisa, aí fazia um processo de exclusão. Depois, a gente via se tinha algum artigo duplicado, fazia um processo de exclusão, chegando aí a 68 artigos brutos. Depois disso, a gente aplicou o grau de representatividade das publicações desse artigo e fizemos uma linha de corte de considerar os artigos que tiveram um nível de representatividade acima de 97%. E se chegou aqui nesse repositório que a gente chama QELK, com 43 artigos. Aí, depois disso, a gente foi ler cada um dos resumos, né, desses artigos para saber se tinha afinidade ou não, e fazendo as exclusões com o que a gente entendia que não tinha afinidade, chegando nesse repositório A com 22 artigos. Aí aqui tem o banco de autores, que foi, inclusive, o que eu representei ali no resultado, né? Então, depois disso, a gente criou esse banco de autores para fazer o nosso estudo de resultado e também a gente revisitou os artigos que a gente excluiu, né, para saber se tinha algum artigo excluído que tinha algum dos nossos autores publicados ou se tinha relevância nos últimos 3 anos. Aí, com todo esse processo, a gente chegou aqui, né, quando a gente fez toda essa soma, no processo de reanálise, a gente voltou a incluir 5 artigos que tinham sido excluídos, porque dentro desses artigos, né, tinham artigos dos 3 últimos anos, assim, que tratavam do tema e que tinham relação com os autores que a gente estava considerando, então a gente voltou a incluir no PB, chegando ao portfólio final dos 27, assim. Então, só para vocês entenderem um pouquinho da metodologia. E a gente também usou um software que se chama o EndNote, né? E esse software ajudou a gente em todo esse processo de filtragem, buscas, análise de resultados. Muito legal. Nossa, parabéns mesmo, muito bacana. E é interessante, né, isso que você está descrevendo, a importância depois de você ter uma parte do processo que você faz uma revisita para ver se você deixou algum artigo importante, né? Porque a gente sabe muito bem que num artigo bibliométrico você precisa estar com uma robustez ali dos seus autores, Sim, porque assim, vai influenciar no seu resultado final, né? Mas muito bacana, tá. viu, Joyce? Parabéns. Muito obrigada. O Marco, tem um tempinho para uma pergunta do Marco? Marco, Temos 2 minutinhos, sim, professora. vamos lá. Tá bom, Obrigada. rapidamente. Joyce, parabéns pelo trabalho. Eu também fiz uma pesquisa bibliométrica que eu apresentei no SEMEAD ontem, e teve uma questão que eu queria apresentar como contribuição, Joyce. Eu vi que você destacou a questão de que dos periódicos que foram destacados, só 2 apresentaram mais de 2 artigos, né? Aí eu acredito que existe uma possível interpretação, né, de que talvez o interesse da comunidade científica não seja tão grande no tema. E eu tive esse mesmo problema também. Então, uma forma de você contornar é você pegar esse seu extrato de 27, eu não sei quantos journals, na verdade, né? São 27 artigos, né? Mas eu imagino que você tem uma quantidade de journals menor que 27. Você pode ver a relevância desses periódicos. Você pode levantar os índices JCR, né, e o CIT score da própria base da Scopus. E você pode ver qual artigo que está. Então, no meu, eu fiz isso também, e eu mostrei que apesar de ter poucos artigos, os artigos eles eram de grande peso científico. Então, isso demonstra que há um interesse da comunidade científica e possivelmente um potencial. Acho que o Marco travou, né? Acho que ele deu uma travada. Marco? Parabéns pelo trabalho. Ah, travou um pouquinho, Marco, quando parou, quando você falou comunidade científica, travou. Se tu quiseres concluir.
Tá, então eu acredito que possa demonstrar a partir dessa análise dos fatores de impacto dos periódicos envolvidos, você pode destacar o interesse da comunidade científica, o interesse de que pode, posso dizer assim, que como pode existir journals de grande relevância, pode ser que se motive a comunidade científica a fazer mais artigos para serem publicados, porque tem interesse, sei lá, nos melhores periódicos. Obrigada, Marco, pela dica. Ficou Vou fazer claro? Não isso sei se ficou sim. claro. Ficou claro Ah, tá sim. bom. É, Obrigado. e outra coisa também, que aí é minha interpretação, né? A maioria dos meus artigos, eles são recentes, do ano de 2023, alguns até de 2024. Então, isso também pode influenciar por não Sim. ter, né, assim, grandes outras publicações, né, referente aos periódicos. Então, isso também foi uma análise que eu fiz e vou seguir essa sua dica, assim, né, de tentar me aprofundar ali naquela análise de resultado. Muito obrigada. A gente, Boa só sorte. lembrando que tem uns minutinhos no final, que infelizmente vou ter que interromper porque o tempo já passou, Vamos mas lá. parabéns, Luiz. Parabéns, Joyce. Obrigada, Marisângela e Marcos, também pela contribuição. A gente vai passar para o nosso último trabalho da sessão, né, que é o trabalho intitulado Decisão na Gestão da Inovação em Incubadoras de Negócio. Convido o Luiz Cláudio Ribeiro Machado, da Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia, né, que vai apresentar o trabalho. Eu vi aqui que temos mais uma autora presente, né, a Mônica Aguiar, né, está aqui também na sessão. Sejam bem-vindos, Luiz, Mônica, e eu passo a palavra para você, Luiz, para iniciar a tua apresentação. Obrigado, professora Cláudia, né, pela introdução. Queria saudar a todos aqui presentes, né? A Marisa está aqui nos dando apoio aqui na sessão, parabenizar, né, o trabalho dos colegas aí, né, as intervenções, né, que para a gente, quem está assistindo também é uma contribuição muito importante, né, já que a gente também tem outros trabalhos de revisão, isso também nos ajuda bastante, então isso também serve para nosso aprendizado. É, Falando do meu trabalho, Decisão na Gestão da Inovação de Incubadores de Negócios, da minha autoria, da professora Mônica McAllister, que está aqui conosco, né, e professor Paulo Figueiredo, né, que é meu orientador, né, do doutorado. A professora Mônica foi minha orientadora até a fase de qualificação, depois o professor Paulo assumiu na segunda fase. E esse trabalho de decisão, deixa eu ver se eu passo. Agora. Eu começo de decisão, falando de decisão e inovação para incubadores de negócio, principalmente porque esse campo ele me interessa bastante. Eu já fui professor da disciplina de processo decisório e esse campo de investigação que a gente chama de decision sciences, né? É algo que vem crescendo ao longo do tempo, né? Algo que tomou corpo, né? Internacionalmente, né? Pela INSEAD, né? A gente vê esse crescimento, mas no Brasil também a gente tem grupos de pesquisa que trabalham com decision science, né, no escopo dentro das ciências sociais aplicadas, que tem investigado aspectos de decisão voltada a métodos quantitativos para a tomada de decisão gerencial, que é o que a gente mais trabalha, e nesse trabalho o foco foi nesse sentido, mas também tem outras iniciativas, né, teoria na parte de decisão judicial, já que o termo decisão, quando você vai procurar, também vem muito sobre decisões judiciais, decisões de financiamento, que envolve a parte de finanças, investimento de risco, e também a parte de finanças. E aí entra finanças comportamentais, inclusive um dos autores que foi citado, que é o Daniel Kahneman, que foi prêmio Nobel de Economia, traz uma das teorias mais de prospecto mais citadas, mais referenciadas, que foi a do prêmio nessa área. E também a tomada de decisões voltada para a área tecnológica, que também tem uma relação para a gente quando a gente fala de gestão da inovação tecnológica. O problema de pesquisa foi tentar analisar esse processo de decisão que ocorre nas incubadoras de negócio, né, nesse processo de gestão da inovação. E aí o artigo, ele traz essa abordagem de gestão da inovação, mas com foco em tomada de decisão, né, para esse ambiente de incubadoras, né,
e ambientes similares, como aceleradores, mas com foco mais em incubadores de negócio, para propor um modelo conceitual onde você tenha fatores que possam explicar melhor o desempenho dessas incubadoras no nosso país, principalmente. Claro, buscando modelos de referência internacionais também. E aí a fundamentação teórica foi criada no intuito de criar um arcabouço teórico que pudesse dar conta para essa modelagem. E aí autores tanto da área de gestão da inovação, como já foi até citado aqui em outros trabalhos, o Tid Bessan, né, que é uma das referências que a gente utiliza muito, principalmente no modelo de gestão de inovação, entendendo o que é inovação e o processo de gerenciamento, o Clegg e outros autores, né, principalmente Simon, e como a gente falou, até o Daniel Kahneman, que tratam sobre processo de decisão, processo decisório, tomada de decisão, e outros autores, como o Mian, por exemplo, que trabalham exclusivamente com o nosso locus de pesquisa, com o nosso objeto, que são as incubadoras. E aí a gente criou dentre outros, né, um desses mapas conceituais, um deles está sendo apresentado aqui, que mostra a construção desse conceito de decisão na gestão da inovação e incubador de negócio, que nada mais do que uma escolha por parte da gestão de soluções para o suporte das incubadas, para superar essas barreiras à inovação, desenvolvendo essas novas empresas e gerando valor para a inovação. E aí a discussão toda desse aspecto teórico é um ensaio teórico, do qual faz parte de uma tese de doutoramento que é em formato de 5 artigos, 2 artigos de mapeamento da produção científica sobre gestão da inovação e tomada de decisão em inovação, dos quais foram publicados 2 artigos, né, dos mapeamentos anteriores, e agora eu tive a felicidade de ver no resultado do Fast Track que esse também foi indicado para publicação na revista, e ele traz aí a síntese de 4 dimensões que foram identificadas aí nesse processo, que primeiro, a dimensão gestor ou a dimensão gestão, ou seja, seria a primeira dimensão onde as decisões são tomadas de forma estratégica. Essas decisões estão no nível mais elevado, né, em termos de gestão de inovação das incubadoras, mas existem outros níveis, né, a saber aí o nível de processo, né, que é aquele nível mais tático, onde são feitas todas as programações e planos de incubação. Tem o nível mais operacional mesmo, que é do empreendimento, do empreendedor, onde você tem também níveis de decisões mais operacionais. E como resultado desses níveis de decisões anteriores, dessas camadas, você tem aí o resultado final, o desempenho da inovação por parte dessas empresas incubadas. Luiz, 2 minutos para concluir. Obrigada. Obrigado. Então, concluindo, o presente artigo, né, esse ensaio buscou explorar todas as abordagens da literatura relacionadas à gestão da inovação, com foco em decisão e inovação, e muito relacionado a esses ambientes que são as incubadoras de negócio, né, como o Locus. Então, contribuiu criando aí 3 hipóteses, né, que no trabalho final, no terceiro artigo, já foram validados, né, e a tese foi defendida, mostrando que há influência dessas variáveis no desempenho da inovação. Então, essas foram as referências que foram utilizadas aqui, como eu falei na nossa apresentação, e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse evento, compartilhando um pouco do nosso conhecimento e de um tema que a gente gosta muito de falar. Agradeço também aí a presença da nossa professora, que está aqui junto com a gente. Muito obrigada, Luiz. Parabéns a você, né, a todos os autores, Paulo, Mônica, né, pelo trabalho. Parabéns pela apresentação. Você trouxe um assunto delicado, né? Tomada de decisão para a gestão da inovação, para a inovação delicado, né? Haja vista aí vários fatores, né? Principalmente a questão do risco da inovação, da incerteza, né? Que já é inerente a todo o processo. Então, uma tomada de decisão realmente é uma tomada de decisão para inovação é um assunto assim bastante delicado, né?
junto às organizações, né, leva em consideração diversos pontos, aí alguns que você colocou aqui. E aí, assim, parabéns pelo trabalho, né? Muito bem estruturado. Eu acho que é um trabalho que a gente lê e a gente começa a pensar na continuidade dele, né? Mas como vai ser essa validação? Como ele vai validar esses fatores? E aí você já colocou aqui dessa estrutura, né? De visão aí do trabalho de vocês, né? E agora, já na finalização, você já finalizou, né, o doutorado, já fez a validação desse modelo, né? E é justamente isso que eu ia te perguntar. Você colocou os pontos principais, né? Gestor, processo, empreendimento, né? Acho que eu esqueci de Uhum. um deles. Inovação. Inovação, gestão da inovação. E na tua opinião, assim, você que, né, autor desse trabalho, que já deu continuidade a isso, né, desses fatores que você elencou aqui, qual que você acha que tem uma maior importância nessa tomada de decisão? Não digo importância, assim, de peso na tomada de decisão, né, todos são importantes. Seria o gestor? Por incrível que pareça, a gente, na validação dos resultados, né, nós fizemos uma aplicação de uma survey, né, nós fizemos uma validação. Antes da aplicação, fizemos duas validações, uma validação qualitativa, com especialistas, né, e depois fizemos uma outra validação de semântica também, né, com profissionais da área, e depois fizemos a aplicação. Quando fizemos a aplicação, né, incubadores de todo o Brasil, desde o norte ao sul do país, inclusive nós tivemos dificuldade porque foi na época que teve a tragédia no Rio Grande do Sul, mas a gente conseguiu ter uma amostra significativa em todas as regiões que seja representativa do país. E na aplicação no Brasil, a gente, por incrível que pareça, o resultado que foi mais, que corroborou uma das hipóteses, foi do processo. A gente pensava que o gestor tinha muita influência, né, na gestão da inovação, mas o que a gente percebeu foi que o processo, tinha grande influência. Por quê? Quando a gente foi fazer as explicações, tentar entender um porquê, porque o gestor, né, tomada de decisão, podia dar uma canetada, enfim, fazer várias Isso. considerações e mudar todo um processo de decisão nas incubadas. Mas só que ele é o que, na verdade, tem menos influência, porque as ideias que já vão para o processo de incubação, elas já têm um certo norte, e a criação, principalmente das incubadoras, que já estão consolidadas, que já têm certificação CERN, elas têm um processo tão bem estabelecido que ela facilita muito o processo do gestor, né? Então, o que a gente percebeu foi isso, um processo bem estruturado, bem organizado. Isso, para mim, foi um resultado muito bom, porque eu trabalho com gestão da qualidade, trabalho com gestão de inovação e processos, e a gente viu que esse processo, quando é bem qualificado, quando ele passa, por exemplo, como uma certificação CERN, né? Ele favorece muito o desempenho da inovação nas empresas incubadas. Então, a gente teve um resultado assim que eu achei muito fantástico. Eu achava até que o gestor tinha. A gente até considerou, por exemplo, a experiência do gestor, a formação dele, enfim, todas as experiências, tanto antes da incubadora como dentro da incubadora, tem sua influência, mas o que mais influencia é o processo. Na verdade, esse processo bem consolidado, bem azeitado que você falou, ele acaba influenciando o gestor, que influencia a tomada de Exatamente. decisão, né? Perfeito, perfeito, exatamente. Exatamente. Né? Acaba sendo influência indireta de quem tem a tomada de decisão, né? Boa estratégia, hein? Isso, isso, isso. Muito bom, Luiz. Deixa eu passar parabéns, deixa eu passar a palavra também aos nossos colegas aqui da sessão. Primeiro é a Marisângela, que tem uma pergunta para você, Luiz. Sim, Sempre, mano. né, professor? Não, eu queria primeiro parabenizar o Luiz, assim, o artigo tá maravilhoso, parabéns pela indicação, né, da revista. Eu sou fã do professor Kahneman, que você colocou na Ah, sua... que ótimo. Nossa, eu acho ele sensacional. Tem o livro dele lá, o Rápido e Devagar, acho ele, Sim. Tá nossa, como referência maravilhoso. também. Então... E ele morreu, acho que foi ano passado, ele morreu Foi recentemente, recentemente, ano né? passado. Uma perda mesmo, né? E aí agora você estava falando do processo e do gestor, e a professora também estava
recordando a questão do processo, né? Aí eu queria só fazer um comentário, porque eu trabalhei numa empresa que tentou montar um processo para fazer a gestão da inovação, né? E realmente não basta você ter assim um recurso bom, você ter orçamento, você ter boas ideias, se você não tem um processo estruturado para tirar aquela ideia do papel e colocar ela na prática ou realmente fazer um faturamento em cima dessa inovação, né? Então, aí queria ouvir um pouquinho de você, essa questão do processo, como que você percebeu isso nas entrevistas que você levantou na sua survey? Conta um pouquinho, por favor. Bom, tem dois aspectos importantes, né? Um deles, assim, que eu, por fazer parte, né, de uma extensão da nossa incubadora, a gente trabalha numa unidade acadêmica no interior de Pernambuco, né, que é em Serra Talhada, e tem uma incubadora na nossa sede em Recife, né, na Federal Rural de Pernambuco. E eu vi essas dificuldades, né, às vezes, da gestão, né, e me surgiu o interesse, eu disse, por que acontece? Porque existem tantas dificuldades, né, nesse processo de gestão da inovação em nossa incubadora. E para tentar entender isso, né, eu comecei a fazer essas entrevistas com pessoas que também tinham experiência nesse processo de incubação. E a gente percebeu isso, ou seja, tinha pessoas, por exemplo, que não eram da área de administração ou da área de tecnologia da informação, mas que estavam na incubadora, né, por indicação, enfim, e que conseguiam desenvolver bem o processo, né, porque, como a gente falou anteriormente, o processo ele estava tão bem estruturado que facilitava o processo do gestor. Então, ele era muito mais um interlocutor, era muito mais alguém de articulação, né, de orquestração, né, como diz o professor Silvio Bittencourt, do que, enfim, dele estar operacionalmente ali, né? Então, ele era muito mais de liderança, né? Esse é o aspecto muito mais importante do que em si outras influências, né, no processo de inovação. Então, a partir do momento que ele, vamos dizer, se adequava ao processo, né, como a professora Cláudia falou, né, se adequava ao processo e entendia e seguia aquilo dentro de uma metodologia, né, já consolidada, né? Então, a gente viu aqui apresentações de colegas, por exemplo, de referência como Carlos Magno, por exemplo, de radar de inovação, enfim, de metodologias já consolidadas, então isso facilitava bastante o processo, né? Então, A importância do processo, porque isso acaba depois ficando na mão do gestor, né? Quando você não tem o processo, e ele exatamente. acaba tomando essa decisão se vai ou não seguir, por exemplo, com algum tipo de atividade ou projeto de inovação, né? Olha como isso é bastante arriscado, né? Uhum. E uma das coisas que foi observada é que, como a professora Cláudia falou também, a tomada de decisão envolve risco, né? Então, esse é algo que, se você não tiver o que a gente chama de risco calculado, né? Você tem problemas enormes aí em termos de desenvolvimento, né? Porque tem um grau de incerteza, né? Tanto que uma das referências, né, do trabalho é a tomada de decisão em cenários de incerteza, né? Porque a inovação não é algo que você diga, não, a gente tem uma tecnologia, desenvolveu, inventou, até que ela seja difundida, comercializada, ela não é inovação, né? Ela só vai ser inovação a partir do processo de difusão, né? Então, por isso que muitas invenções estão só no museu, né? Porque não puderam ser comercializadas, né? E a gente sabe que esse processo precisa de uma tomada de decisão que seja assertiva, né? E aí a gente, por esse trabalho, provou isso, né? Que se você tem esse processo bem estruturado, né? A tomada de decisão estruturada, você consegue realmente atingir melhor desempenho. E mitigar o risco, né? Acho que você colocou E um sim, ponto importantíssimo, que às vezes até você tem o processo, você tem até o produto, e às vezes também é um pouco arriscado comercializar, né? Eu lembro que eu trabalhei numa empresa de gás, que o concorrente lançou
uma garrafa era de 8 quilos e assim, o mercado comercializava 13 quilos. E aí Pois é. ficou todo mundo meio em pânico, né? Porque falou, olha, lançou a inovação, agora uma garrafa que é mais barato. Então falou, vai pegar pelo apelo do preço. Sim. E aí, depois de anos, viu que eles lançaram e tiveram que tirar o produto do mercado. Então, também, acho que essa questão de risco é muito importante, né? Processo que Ou você... seja, foi mais uma invenção, né? Não chegou a ser Foi mais inovação. uma invenção, exato. Aí fez um MVP no campo, viu lá, falou, não deu muito certo, pera, volta. Exato. Por isso que Né? é bom esse processo de testagem. E uma das variáveis que tem no nosso modelo é o que a gente chama de market fit, né? Que é justamente esse tempo o time, né? Time market fit. Que é justamente esse tempo de colocar. Talvez essa invenção, em um outro momento da história, até vire inovação, né? É o que a gente sempre fala, né? Às vezes é o time. Quando ela foi apresentada, talvez não tivesse demanda. Talvez se fosse no outro momento, ela teria sido inovação. Então, tem muito disso. Então, eu gostei muito da fala da professora. Disse, olha, é algo muito delicado, por quê? Porque envolve risco, né? Inovação tem risco. Às vezes as pessoas acham que não, mas tem. É verdade. A gente É, e passa assim um também. Oi, pouquinho, professora, fica à vontade, só passamos um pouquinho da conclusão do Luiz, e aí fica seu critério está aberto também para os demais, e a gente voltar na última discussão, que tem 10 minutinhos, tá? Só para lembrar. ó, ótimo, obrigada, Marisângela. Não só para para fechar aqui essa discussão, né? Vocês colocaram também um ponto importante que hoje, se a gente for ver a palavra inovação, não sei se é o melhor termo que eu vou utilizar agora, tá? Mas me parece que está bastante banalizado, né? Exato. Tudo é inovação, né? Então, então assim, a diferença que tem, né? Uma grande diferença entre uma descoberta, uma invenção e uma inovação, né? Exato. Então, até chegar uma invenção a ser uma inovação, né? Que é toda essa difusão, né? Transferência de tecnologia, criação de valor. É um caminho que eu digo assim, é um caminho tão importante, tão trabalhoso, né, do que a própria invenção. Né? Então, e às vezes, muitas vezes, a gente esquece, né? Os pesquisadores, as empresas, inventei alguma coisa, parece que aquilo já vai agregar um valor, e ser uma inovação, né? Eu digo um pouco isso para vocês, né? Porque eu trabalho na área de inovação, né? Inovação e sustentabilidade, minhas áreas de gestão de projetos, né? Minhas frentes de pesquisas principais. E eu também sou uma inventora, né? Eu tenho vários registros de patente na área de inovação sustentável. E eu vejo assim, para gente transformar aquela invenção, né? Aquela proposta numa inovação, até eu ver aquele produto ali de um pedido de patente se transformar em algo para a sociedade, né? Algo, é um caminho que às vezes a gente, quando fica os inventores, né? A gente às vezes não esquece um pouco dessa parte, né? E aí exige o quê? Abertura de novos mercados, exige muito investimento, né? Exige uma curva de aprendizado, né? A gente pensa ver essas empresas inovadoras, a gente acha, por exemplo, 3M, que tudo que a 3M faz emplaca, né? Não sabe com percentual emplaca e gera uma curva. Então, eu acho que além tudo isso para comentar com vocês, né? Que além daquelas palavrinhas que a gente falou no início, né? De risco e incerteza, eu gostaria de colocar mais uma palavra nisso, que é resiliência, né? É Você verdade. tem que resistir, né? Quando você fala de inovação, você tem que ser resiliente, né? Deixa eu passar a palavra, né? A gente tem mais 10 minutinhos, eu ia abrir a palavra para vocês. Deixa eu passar a palavra para a professora Mônica, que está aqui com a gente. Seja bem-vinda, professora. Te passo a palavra. Obrigada. Estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Uhum. Primeiro, assim, obrigada pelos comentários para o trabalho do Luiz Cláudio, né? É interessante dessa fase agora de recém-doutor, né?
Verdade. Dele trabalhar a produção dele botar, colocar para frente. Foi ótimo ele conseguir a aprovação de artigos para esse evento e ter essa oportunidade de discutir o trabalho dele. Mas eu queria comentar essa coisa da inovação, eu fiquei tentada, eu disse que ia ficar quieta, né? Mas eu não resisto, né? Ouvindo vocês falando, né? E eu acho que vale a pena, a Maria Elisângela, a Cláudia, o próprio Luiz Cláudio, vale a pena a gente começar a pensar em produzir uma reflexão crítica sobre a inovação. Porque, assim, eu sinto um movimento muito parecido com a estratégia, né? Teve aquele boom, era tudo estratégia, e de repente todos os cursos, todos os modelos, tudo ia para agora é estratégia, né? Vamos resolver tudo pela estratégia. E de um tempo para cá, e eu estou falando aí já de década, né? Começou a inovação. No primeiro momento eram poucos que tratavam, né? Isso se movimentou, nós crescemos, temos agora uma produção ampla, mas eu acho que está na hora de a gente começar a colocar alguns filtros, né? E começar ao bom senso. Eu fiquei muito, por exemplo, curiosa em ver esse trabalho sobre a inovação nas instituições de ensino, porque eu estou vendo pipocando aí, aparecendo cursos de inovação, tudo agora é inovação, né? Aí pega, agora vamos colocar inovação, tudo tem que ter inovação, disciplina tem que ter inovação. Mas o que é realmente que a gente quer com isso, né? O que a gente produziu que realmente merece, né? Passa pelo filtro e fica, né? É interessante, e o que é um modismo que não está nos levando a nada. Então, eu acho que é interessante. Eu fico feliz em ver essa reflexão crítica e faço uma provocação, né? Para a gente pensar aí futuramente um tema, uma provocação para uma reflexão crítica em relação à inovação, né? Da forma que nós estamos tratando. Passa de Obrigada. um PP aí, professor. Oi, Luiz, pode falar? Eu estou dizendo, ó, surgindo outro PP aí. Não, Mônica, concordo totalmente contigo. É aquela questão que a gente falou assim, parece que a coisa está meio banalizada, né? Primeiro em termos conceituais, né? E também em termos de agregar, né? Do que a gente está falando, o que está agregando, né? Às vezes fica uma palavra tão vaga assim, inovação, né? Então a gente tem que, eu concordo totalmente contigo, assim, eu acho que é um desafio, eu acho que a gente tem que realmente fazer essa reflexão e direcionar melhor isso, né? Para que a coisa não se perca também. Posso só Ma- contribuir um Claro, pouquinho? claro, Eu Marisângela. Desculpa, eu não adorei vi que você estava com a assim. mão levantada e Não. empolguei É que eu aqui com o não comentário da levantei a professora. sessão inteira, né, professora? Aí resolve levantar agora, é isso. Mas eu adorei, assim, ouvindo o seu comentário e o comentário da professora Mônica, a provocação, que me parece, assim, mexendo, eu estudo inovação aqui na FEA, e parece que virou uma palavrinha mesmo romântica, assim, ou da modinha, né? Aí vai nascer uma startup, a pessoa vai ganhar milhões, e é tudo em cima de um processo de inovação, então é tudo inovação. E aí, o que eu acho interessante, eu fiz um trabalho com algumas startups, e a vida é totalmente diferente. Acho que a professora Cláudia colocou muito bem, né? De você ter uma ideia, fazer um processo até chegar lá na primeira nota fiscal, o quanto, né, é trabalhoso, difícil, e muitas startups ficam pelo caminho, né? Então, assim, eu acho que também tem uma coisa que foi romantizado, né, esse processo. Ah, tudo é inovação, você precisa inovar, porque aí se você inovar, você está atendendo, né? Você está como se tivesse. É um buzzword, né? Você está aí na última. Você está antenado, né? Você está nas tendências. Então, assim, eu gosto muito desse tipo de provocação. Faz a gente refletir realmente o que que é a inovação, né? E é isso, e agradecer muito, né? Porque eu achei sensacional aqui a sessão. A gente aprende demais, né? Com essas trocas. Obrigada.
Bom, então eu vou, acho que, né, Marisângela, a gente está partindo para a finalização, né? Então, tem 2 minutinhos para fazer um fechamento. Bom, a nossa sessão, né, passou muito rápido, parece que foi agorinha que a gente começou, né, de tão boa que estava, assim, uma oportunidade muito boa de estarmos aqui juntos, né. Eu gostaria de parabenizar, né, a todos os autores que apresentaram o trabalho, e todos os autores que também foram autores do trabalho, né, que não puderam estar aqui, mas foram muito bem representados pelos seus pares aqui nas apresentações. Gostaria de agradecer, né, o prestígio de todos aqui à sessão, ao evento, e dizer que esses trabalhos, assim, abrilhantaram a nossa sessão de hoje, né? Desejar muito sucesso para vocês na continuidade dessa trajetória, porque a parte boa, né, da pesquisa, da ciência, é que nunca termina, né? Cada vez que a gente termina uma etapa, vem várias na sequência, né? Insights para várias da sequência da gente continuar. E a nossa missão aqui de dar uma contribuição efetiva, né? Principalmente como instituição de ensino, né? Instituição de pesquisa para a sociedade, para a formação de pessoas e para a sociedade. Então, eu gostaria de parabenizar a todos, parabenizar o evento, agradecer a Marisângela. Ótima nossa parceria, Marisângela. Espero que a gente tenha oportunidades aí, outras de estarmos juntas, né? E desejar a todos uma ótima continuidade de evento. E eu gostaria só para fazer o fechamento, né? Passar a palavra para a Marisângela, para também fazer sua despedida aqui da sessão. E desejar sucesso a todos nas suas pesquisas. Obrigada. Obrigada, professora. Obrigado aos colegas. Realmente, sim, para mim é sempre um momento de grande aprendizado, a gente poder trocar, ouvir, e acho que é um pouco do que a professora falou, a gente faz ciência, assim, e aí já vi que o Luiz já saiu agora com um novo artigo, né, Luiz? Agora no finalzinho da sessão, É, e eu acho Ele que é terminou o importante. doutorado, já estava meio aliviado, mas não deu, né, Luiz? Não, pois é. acho que não escapou, professora. Eu Não, tenho de essa jeito nenhum. percepção. Então, agradecer ao Marcelo, à professora Mônica, a Joyce, que também apresentou um excelente trabalho, o Rodrigo também, todos que nos acompanharam até aqui. Só fazer um último lembrete, se você ainda não fez avaliação, aqui no chat coloquei o link. É muito importante para o pessoal, para a gente do SEMEAD, ouvi-los e ver o que pode ser melhorado. Então, não deixe, 2 minutinhos, é bem rápido, não deixe de fazer avaliação. E se alguém quiser colocar alguma coisa, vou deixar meu e-mail aqui também no chat, troca, sugestões, Eu conversas, também. para a gente poder trocar, que eu acho que é muito rico. E obrigada, professora Cláudia, também foi um prazer estar aqui com você e com os demais, precisando, estamos por aqui. Vou deixar meu e-mail aqui também. Obrigada, pessoal, colegas, até mais. Bom dia. Obrigada, Joyce. Imagina. Obrigada, professora Mônica. Espero Obrigada, aparecer, Luiz. porque Obrigada, senão Marcelo. Obrigada, Obrigado, Rodrigo. pessoal. Até mais. Tchau, Obrigada, já vai tchau. professora subir. Cláudia. Prazer. Obrigada, prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau.